A paz do Senhor, irmãos. Boa tarde a todos. De ontem para hoje, né? De ontem, sábado, dia 9 de dezembro de 2023, para hoje, 10 de dezembro, durante a noite, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava junto também com outras pessoas numa rodoviária. A rodoviária de um lugar chamado Porto Seguro. E esse lugar existe aqui na Bahia. O que acontece? Eu precisava mesmo pegar esse ônibus, né? Um ônibus com destino a Salvador, né? De Porto Seguro, partir para Salvador. E aí o que acontece? Estávamos esperando o ônibus, não somente eu. Tinham crianças, tinham outras pessoas, né? E eu tinha que deixar a identidade no ônibus. O ônibus estava ali, esperando um tempo, né? Ônibus de viagem. Nisso, enquanto eu aguardava este ônibus com o destino que eu queria ir para Salvador, né? Aí o que acontece? Entrei em um outro ônibus. Eu vi alguém, entrei em um outro ônibus. E este outro ônibus deu a partida. Mas não era o ônibus que eu queria. Eu tinha colocado as bagagens neste outro ônibus em que entrei, mas a minha identidade tinha ficado no ônibus que, na verdade, eu queria seguir. Aí, no meio do caminho, eu fiz aquele motorista, né, o ônibus parar para eu poder saltar. Aí eu saltei daquele ônibus, porque a minha identidade tinha ficado naquele que eu queria mesmo. Eu estava lá na rodoviária, a rodoviária assim, a céu aberto. Não tinham paredes, não tinha cobertura, muitos ônibus, mas um era o ônibus que eu e outras pessoas estávamos aguardando com certa ansiedade. Eu via crianças, eu via também um pessoal que eu conversava, estávamos aguardando aquele ônibus sair. O que é que acontece? Nisso, quando eu desci do ônibus que eu não tinha que seguir, né? Está indo para Salvador também? Alguém me disse alguma coisa, mas eu não concordei. Eu digo, não, eu deixei a minha identidade no outro. Eu não posso estar aqui, porque não é este o ônibus que eu estou esperando. E desci no meio do caminho. Aí eu disse, poxa, eu vou andando até a rodoviária, porque eu preciso pegar o meu ônibus, o correto, em que eu deixei minha identidade ali. O que é que acontece? Vou eu andando, era um dia, né, bastante assim, claro, ensolarado, mas aquilo não me incomodou. Eu fui por um caminho. Aí lá vou eu, né? Eu disse, poxa, a bagagem seguiu com aquele outro ônibus, que eu não queria estar. Será que. E eu pensando, será que minha bagagem vai ser jogada pela janela? Mas não me preocupei, não. A bagagem seguiu, foi embora, com aquele ônibus que eu não queria pegar. Conversei um pouquinho, entrei, o ônibus deu a partida, mas não era o ônibus correto para mim. E nisso eu vou voltando pela estrada, dia ensolarado, eu sozinha, por um caminho, e eu observo, né, como se fossem duas vias, né, parecendo uma via do interior, sabe? Assim, uma zona rural. Aí eu cheguei e vi, num caminho estreito, que eu estava me dirigindo para chegar até a rodoviária, eu vi aquele ônibus que eu queria pegar e que já tinha sido sinalizado. O motorista do nosso ônibus, alguém falou para mim, ele é diferente. Eu não lembro quais foram as diferenças que foram mencionadas no sonho, mas ele era diferente. Aí vem um ônibus que eu queria pegar e que a minha identidade estava dentro daquele ônibus. E aquele ônibus vinha todo, um ônibus de viagem. Nisso, na própria estrada de terra, assim, né? Um caminho bem estreito e o ônibus indo a toda. Aí, um caminho bem estreito, ele entra num local que parece um hall. Esse local, sim, branco ou assim, parecia os alicerces, a entrada de um pequeno palácio. Parecia assim um palácio assim, estreito, um hallzinho, uma entrada de um santuário, uma coisa assim. Eu disse, o ônibus vai dar para entrar ali? Eu aí me aproximei com mais duas outras pessoas e olhei assim para dentro e tinha uma porta bem estreita. Eu disse,
é que pode? E o ônibus entrou a toda, uma velocidade tremenda, e o ônibus, com a minha identidade, aquele ônibus de viagem, entrou naquele lugar estreito, uma terra estreita, uma pista, né? Um terreno estreito, a estrada bem estreita, um local estreito, uma porta mais estreita ainda, e um ônibus de viagem entrou por aquela porta estreita. E nisso eu acordei.